Bom dia a todos e todas. É com muita alegria que a Ação Psicossocial e Orientação Interativa Escolar, da Superintendência de Afonso Cláudio, saúda os profissionais de educação e demais profissionais da rede de proteção da criança e do adolescente. Antes de começarmos o nosso fórum, gostaria de informar que esse fórum está sendo gravado e, posteriormente, caso algum profissional queira, a gente pode estar encaminhando via e-mail. Pedimos que os microfones permaneçam desligados, porque terá um momento das rodadas de perguntas. E aos participantes que vão trazer algum exemplo de demandas, pedimos que não mencione o nome de crianças e adolescentes, mantendo assim o sigilo conforme determina a lei. Que tenhamos um ótimo evento. Gostaria de saudar aqui aos profissionais da rede de saúde, da vigilância epidemiológica, aos profissionais de educação, diretores, pedagogos, professores em geral, assim como também a rede socioassistencial presente aqui, CRAS, CREAS e outras instituições da assistência. Gostaria de já iniciar, falando do nosso fórum, com muita alegria a gente chamou duas palestrantes incríveis que são parceiras, da APOI, a Edileuza Cupertino, que depois vai se apresentar, e a Jaqueline Silva. E gostaria também de agradecer aos profissionais também da rede municipal de ensino que se encontra aqui conosco presente. O nosso fórum se chama A Escuta Acolhedora e Cuidados com a Criança e o Adolescente, em situações de violência. Vamos iniciar agora a nossa palestra. Eu gostaria de chamar a Jaqueline Silva, da Silva, assistente social do Poder Judiciário, que fala muito bem da temática da infância e juventude. Jaqueline. Bom dia, Jaqueline. Eu vou deixar você se apresentar. Então tá bom, obrigada. Vocês conseguem me ouvir bem? Então, ótimo. Vou me apresentar, primeiro, então. Eu sou Jaqueline, eu estou hoje como assistente social numa vara de infância e tenho um percurso aí vinculado à defesa, dos direitos de crianças e adolescentes, na docência, assim como nessa prática profissional no serviço social. Então, a gente se depara muito com a necessidade do fortalecimento e da consolidação da rede, desse sistema de garantias que a gente fala tanto e que muitas vezes ele fica no papel. Somado a isso, também um percurso aí sobre o debate da violência. Queria muito agradecer o convite, É claro que a gente tem alguns convites que eles são especiais, porque as pessoas que nos convidam são especiais, Então, esse convite veio de alguém, que tem, no percurso dela, eu estive presente, e aí eu acho muito legal que tenha se lembrado, Quando a gente é lembrado por alunos, ex-alunos, colegas de profissão, quer dizer que a gente marcou de alguma forma positivamente a história dessas pessoas, e quando eu falo agora, na defesa dos direitos de crianças e adolescentes, em que a gente sofre tanto, com alguns posicionamentos muito voltados para redução da maioridade penal, processo de criminalização da pobreza, culpabilização das famílias, negativo de direitos, ainda o discurso da violência pedagógica. E aí, como eu debato muito contrário a essas posições, quando você é convidado, se sabe que você tem esse olhar, o paradigma que eu adoto durante todo o meu processo é o paradigma da proteção integral posto no Estatuto da Criança e Adolescente, em todas as normativas internacionais que colocam a criança e o adolescente na qualidade de sujeito de direitos. Então, eu tenho esse caminho no Poder Judiciário como assistente social, eu tenho uma formação só de graduação em Direito e um mestrado em Psicologia. Então, essa é a minha caracterização aí, para vocês me conhecerem um pouquinho em termos de percurso profissional. Quando me convidaram para falar sobre a escuta acolhedora e cuidados com a criança e adolescente em situação de violência, eu passei a pensar que forma que eu tenho que me posicionar para ouvir. E aí eu gosto muito de uma frase, de um
parte de uma obra de Rubem Alves, que ele disse que nós nos aperfeiçoamos muito para a fala, né? Nós nos capacitamos para a oratória, nós fazemos cursos de oratória, nós buscamos essa qualificação, e que ela é ótima, é muito bom que a gente tenha a capacidade da fala. Mas nós não fazemos nenhuma qualificação no sentido da escutatória, que ele usa essa terminologia. Então, quanto eu estou habilitado e em condições de fazer uma escuta acolhedora e uma escuta qualificada. Quando a gente fala, então, né, voltando para Rubem Alves, quando ele fala da escutatória, né, a escuta acolhedora, ou a escuta qualificada, né, alguns trazem essa terminologia também, que essa capacitação, né, esse cuidado no processo do ouvir, ele pode trazer uma humanização para o cuidado. Então, a lógica eu não tenho mais apenas que me comunicar no sentido de elaborar respostas para o outro, né? Eu tenho que me qualificar a ouvir, a compreender o que o outro está dizendo, a identificar as necessidades desse outro. Né? Senão, eu acabo tendo um ouvir que ele um mecanismo que ele não elabora as informações, que ele não identifica, não só nas mensagens verbais, mas também nas mensagens não verbais, a necessidade e a demanda que esse sujeito me traz. Então, a gente não pode esquecer que muitas vezes eu falo algo que não é exatamente aquilo que eu estou vivendo, que eu estou sentindo. Nós não fomos orientados, na verdade, né, construídos para exposição integral do que nós pensamos, do que nós sentimos, do que nós desejamos. Porque é muito comum, né, no processo educacional, nos orientar a minimizar as informações para o outro. Então, toda vez que eu falo muito para outra pessoa, eu me coloco muito em condição de vulnerabilidade. Aí tem uma autora, que o livro dela está até nessas obras aí de autoajuda, que é uma assistente social, René Brown, acho que é o nome dela, em que ela fala que o quanto nós somos, como é difícil a gente ser vulnerável, né? É a arte de ser, fugiu agora o nome, eu vou lembrar aqui daqui a pouco o nome do livro. Quando eu me exponho, quando eu falo, eu fico muito sujeita a que as pessoas me conheçam mais, e me conhecendo mais, eu fico muito mais vulnerável, muito mais... até toda hora chega o nome do livro, né, porque tem uma lógica aí dentro da vulnerabilidade. Mas eu fico extremamente vulnerável. Então, quando a criança nos procura, quando o adolescente nos procura para falar alguma coisa, ele teve que romper esse bloqueio inicial no sentido da vulnerabilidade, né? Desse receio de que eu, conhecendo mais, ele está muito mais sujeito a críticas, a questionamentos. Então, quando é muito complicado, e aí eu reforço isso muito quando eu vou conversar com alguém sobre esse momento da escuta, e aí na escola isso pode aparecer, principalmente na escola, na área da saúde, que alguns aqui estão, quando a pessoa chega para nos contar algo, em especial quando a situação é de violência, a gente vai lá e pergunta, mas o que você fez para que isso acontecesse? Então, quando eu trago o que você fez para que isso aconteça, eu disse para ele que existem algumas situações, existem alguns comportamentos que são possibilitadores, né, que são referendados, né, que referendariam essa ação, né, violenta. Acho que estão conseguindo ali colocar aqui no quadro. Então, que é essa aí, né? O primeiro momento é que essa escuta acolhedora, uma escuta qualificada e traz a humanização do cuidado, né? Essa escuta qualificada, então, possibilita a humanização das nossas práticas de promoção, prevenção e o próprio atendimento às questões voltadas à violência, né? Em todas as suas modalidades. Pode passar. Então, quando eu vou lá e reforço e digo para ela que existem possibilidades na minha fala, a minha fala estará contida em termos de poder.
Não preciso eu dizer e acusar diretamente o sujeito. Não preciso chegar lá e dizer, olha, Andréia, Adriana, João, Maria, você fez isso. Você foi responsável pela violência que você sofreu, né? Você foi culpado pelo que aconteceu. Não, basta eu perguntar para ele, o que que você fez que levou a sua mãe, o seu vizinho, o professor da escola, o educador a fazer isso, a te agredir, a bater em você. Eu não gosto, inclusive, de uma expressão também muito corriqueira, quando a gente fala da violência sexual especialmente, quando se fala da questão do abuso. Ah, essa criança foi abusada sexualmente. Eu discordo, né? Eu li uma... Acho que pode... acho que é... Não sei quem é que está tentando... Ah, tá. Pode ir passando. Pode deixar nessas várias formas ali de violência. Nessa, exatamente. Obrigada. Quando a gente... por exemplo, né, quando fala da violência sexual, eu acho que existem várias modalidades de violência. E são violências. Quando a gente coloca a expressão, para mim, abuso, você reduz a carga ao peso, né, a irregularidade, o sentido de proibição, de violação ao sujeito, violação à sua integridade, à sua dignidade, o seu direito de escolha, a sua liberdade. Então, quando a gente fala de abuso, quer dizer uso acima daquilo que eu posso. Quando a gente fala de violência, quer dizer eu não posso, em hipótese nenhuma. Quando eu falo de abuso, quer dizer que eu posso até um limite. Acima deste limite, ele passou a ser irregular. Então, quando a gente fala do professor que está em sala de aula, e ele diz para o aluno sair da sala porque está incomodando, porque ele não pode assistir a aula caso ele não tenha feito uma atividade, que ele não pode fazer, ele pode não continuar fazendo a prova porque ele foi pego, né, colando. Quando eu pego um aluno colando, por exemplo, né, eu digo para ele, olha, infelizmente agora acabou, você não pode dar continuidade à sua prova, eu vou pegar a sua prova, coloco essa informação junto à colinha dele, coloco lá e digo, você não vai mais continuar a prova. Eu posso isso? Eu tenho essa autoridade? Eu tenho. Agora, se eu chego lá e falo, você é um bandido, um criminoso, tinha que ser assim mesmo, você, pela condição que você sempre esteve aqui, o jeito que você sempre me tratou os seus colegas, eu tinha certeza que você seria assim. Você não presta, você é um incompetente. Eu abusei, eu poderia tomar a prova dele, mas com aquele tipo de comportamento eu jamais poderia ser. Então, eu tenho a possibilidade do abuso. Então, esse seria um abuso da minha autoridade. Agora, quando eu falo de uma violência sexual contra uma criança, eu não poderia usá-la. Hipótese nenhuma eu poderia acontecer um ato sexual com relação a crianças. Então, quando eu tenho relação sexual com criança, eu não estou abusando. Eu estou violentando. E aí, essa violência tem que ter... Eu entendo que esse nome, ele dá uma condição de que a gente identifique a gravidade do quadro e não minimize a condição e a gravidade daquele quadro. Eu vi que tem uma mãozinha levantada, eu não sei como é que a gente pode conduzir com relação às perguntas, eu não me incomodo que as perguntas aconteçam no meio da minha fala, eu não sei, né, se a coordenação tem algum problema com relação a isso, porque como eu vi uma mãozinha levantada da Alessandra... Pode falar, Alessandra. Oi. Ou se foi aquele errinho, na hora que a gente vai apertar alguma coisa, aperta a mãozinha. Não? Eu vou continuar. Se a Alessandra... É só abrir o microfone, quem for quiser fazer alguma intervenção, algum comentário, tá? Às vezes se perde aí. Então, muitos autores ainda usam a expressão abuso. Tem obras maravilhosas que continuam utilizando a expressão abuso. Eu gosto de fazer essa reflexão para que a gente consiga, na nossa linguagem, já ir alterando nela e, consequentemente, nos nossos comportamentos, a ideia da minimização das violências, das diversas formas de violência. Em especial, aquela violência que a gente chama de violência pedagógica, né?
que é a violência que os pais têm, que a legislação já proíbe, o estatuto já traz a proibição da violência com caráter, ou seja, da correção da disciplina com utilização de castigos físicos, está lá, né, no estatuto, pela chamada Lei da Palmada, ou a Lei Bernardo, né, da criança Bernardo, para poder essa violência ela não ser perpetuada. As várias formas de violência que aparecem, quais são? Né? A violência física. Na violência física, às vezes é mais simples a gente fazer a abordagem inicial, não se esquecendo que essa abordagem inicial ela está repleta de poder, ela está repleta de autoridade, e nesse poder que ela possui, ela pode, ao invés de auxiliar o sujeito, eu causar ainda mais dano, que é nesse caso, como eu falei para vocês, quando eu pergunto acusando, quando eu pergunto dando ao sujeito uma responsabilização pela violência sofrida. Né? Mas a violência física, a gente visualiza, né? Eu estou olhando com cuidado, né? Eu presto atenção no meu aluno, eu presto atenção no usuário da saúde, da assistência, e aí a gente tem menos sentimento de vergonha, de resistência a fazer uma abordagem sobre a violência física. A violência sexual, por outro lado, é uma violência que ela está muito ligada à moralidade. Ela ficou anos voltada para o crime contra os costumes. Isso quer dizer que quando ele era contra os costumes, ele não era um crime contra a liberdade do sujeito, mas ele era um crime contra a autoridade familiar. Ele era um crime contra a possibilidade do casamento. Ele era um crime contra a organização moral, né, e religiosa daquela comunidade, e não do sujeito em si. Tanto é que existia um crime chamado crime de rapto, e tinha um rapto consensual, que era lógica, né, de estar com alguém, né, subtrair alguém, né, menor de 21 anos de idade, para ter com ele relação sexual, e quando isso acontecia, mesmo com consentimento do sujeito, caberia ao familiar, né, ao detentor do poder familiar, ou seja, o pai, denunciar essa relação como um crime de rapto. Por isso a gente fala tanto do casamento, né, na delegacia. E se você tivesse cometido um crime de estupro e se casasse com a vítima, você não tinha mais a condenação. Então, isso mostra que o que importava ali era a virgindade, né? Era o defloramento que impedia um novo casamento ou um casamento com qualidade. Isso foi sendo modificado, né, até que os dias atuais a gente fala do crime contra a liberdade sexual, contra a dignidade do sujeito. Então, a violência sexual ainda está muito presente, né, essa tentativa de maquiar esse dado. Então, você, ora, acusa, assim como na violência física, então você delega uma culpa à vítima pela roupa que ela usa, pelo jeito que ela se sentou, pela forma como ela esteve junto. E aí você pega isso desde criança de 5, 6 anos até adultos, sempre na perspectiva de uma responsabilização desse sujeito. E aí muitas pessoas não querem passar por esse grau de constrangimento, de você ser colocado o tempo todo na mira de que você é vulgar ou que você insinuou, e aí você fez com que despertasse no outro um interesse sexual. E aí vem aquelas famosas frases, né? Prendam suas cabras que meus bodes estão soltos, com que roupa você estava, né? E isso faz com que a gente tenha um grande receio dessa humilhação, né? Porque acaba sendo um processo de humilhação que o adulto passa, e a criança, quando ela é desqualificada na sua fala, quando não é acolhida a sua fala e a sua informação, ela também se retrai. E aí, como a criança ela não tem muito uma lógica temporal, muitas vezes, quando ela conta a história, ela conta com algum detalhe que no outro ela já não lembra dele direito, e a gente coloca isso como uma mentira, porque eu não compreendo como é que é a forma de entendimento, de compreensão, de verbalização dessa criança ou desse adolescente. E quando a gente também está muito envolvido, a gente está muito mexido, e a gente tem medo de quais serão as consequências das nossas falas, eu posso também omitir informações. Eu posso também alterar informações a partir do interesse que eu perceba no outro.
Então, um adolescente, ele está contando, e ele percebe que aquela história dele pode gerar a ruptura da relação conjugal, pode gerar um mal-estar para aqueles de quem ele gosta, e muitas vezes na violência sexual a família diz, olha, se alguém souber que o seu pai, que seu padrasto, que seu tio, que seu irmão fez isso, ele vai ser preso, como é que a gente vai viver? E aí essa pessoa se sente culpada por aquilo, então ela não vai contar mais, ela vai alterar a história, né, que ela trouxe. Na violência psicológica, a gente banaliza, a gente naturaliza. Então, nós mesmos causamos uma série de violências psicológicas e morais, às vezes nos próprios espaços socioocupacionais nossos, né? Quando a gente comete a tal da violência, né, do assédio moral, quando a gente não dá atenção ao outro, e essa atenção pode também ser uma modalidade de violência, né, de uma violência psicológica. A gente tem as lesões autoprovocadas, que em setembro a gente fala tanto, né, da violência do suicídio, da tentativa de suicídio e da automutilação, da violência autoprovocada, mas a gente fala muito disso em setembro. Só que não é só em setembro que essas pessoas estão vivenciando uma situação de violência tamanha que a autoprovocação de violência é uma forma de subtrair, de diminuir a angústia e a violência que eles estão, né, no seu cotidiano. E aí, por último, eu trago aqui a desproteção social, porque também é um cuidado que nós temos que ter na hora dessa escuta, na hora da avaliação, da interpretação disso que nos é trazido, se aqueles sujeitos não estão também vivenciando uma situação de desproteção social. E que, como eu estou desprotegido socialmente, eu não dou conta de garantir qualidade de cuidados. Tá? Tem uma autora do serviço social que ela fala muito dessa desproteção, da diferença entre negligência e desproteção. Né? Negligência é quando eu tenho todas as condições de exercer cuidados e não faço. A desproteção, eu não tenho as condições necessárias para oferecer cuidados, não o ofereço pela ausência de condições e provoco um dano ao outro. E aí eu também sou acusada não se compreendendo quais são as condições de sobrevivência, de vida que esse sujeito, né, tem. Pode mudar, tinha mudado aí, tinha voltado. A gente tem... Aí tinha uma imagem antes, acho que a imagem não foi para você, né? Que tem uma imagem antes desse slide. Esse na hora que você volta, não foi. Ai, que dor. Acho que não tinha aí, não salvou a imagem. Em setembro, né, de 2020, o Fundo das Nações Unidas, ele fez, né, o Unicef, fez uma pesquisa, né, utilizando uma metodologia, lá no site do Estado de Minas, sobre como é que os jovens vivenciaram a pandemia. E aí traz-se que 47% dos jovens falaram que nesse período eles estavam preocupados e ansiosos. 72% sentiram uma necessidade de pedir ajuda. Mas só 41%, e desses 41% não chegaram a pedir. Então, e quem pediu para familiares, para pessoas próximas. Então, olha só, um número muito grande de pessoas passou por uma situação de necessidade, mas não teve condições de pedir ajuda. Então, eu preciso estar atento e acolhedor a esse pedido de ajuda, mas eu também preciso estar atento e acolhedor ao pedido de ajuda que foi silenciado. Então, como é que eu estou olhando essa pessoa? Detalhes né, do seu comportamento, né, do seu olhar, da sua forma de se apresentar, ela pode trazer um indicativo de que uma violência está acontecendo. E eu não tenho que colocar só que o outro tem que me trazer. Eu estou apresentando condições, espaço, sentido de afeto, de acolhida, para que a pessoa possa me dizer. Então, muitas vezes a gente diz, olha, mas ele não me procurou. Não, eu não sabia, ele não me procurou, ele não me falou nada. Então, eu me desresponsabilizo. E eu acho que quando a gente fala do direito à criança e adolescente, principalmente quando a gente está falando da criança, ela não tem
um repertório de estratégias para que ela possa pedir ajuda, às vezes, sozinha. Às vezes ela tem que ser abraçada para que isso aconteça, né? Pode passar. Tem um autor, né, que é Rosenberg. Ele fala muito da questão da comunicação não violenta. Eu acho que falar de escuta qualificada, falar de escuta acolhedora, não dá para não passar aí pelo debate da comunicação não violenta, né? Ele vai dizer que a nossa linguagem, ela se funde em habilidades, né? Que vai fortalecer nossa capacidade de humanidade. Então, a nossa linguagem, ela é cultural, e a nossa linguagem também, ela pode ser ou girafa, como eles utilizam na comunicação não violenta, ou chacal. Não sei se vocês já ouviram essas expressões, né? Chacal quando eu sou violento, quando eu sou destrutivo. E girafa quando eu sou cuidadoso e acolhedor. Então, a girafa, ela é símbolo da comunicação não violenta, né? Por que girafa, né? A gente tem lá na educação a coruja como símbolo da sabedoria, né? E a girafa como símbolo da comunicação não violenta. Se traz por quê? A girafa, como ela tem um pescoço muito comprido, ela consegue olhar por cima. Então, ela consegue se ver naquela realidade, naquela condição, mas ela consegue ver o todo, né, de cima. Ela consegue ter detalhes do que está acontecendo. Então, essa capacidade de percepção, essa capacidade de distanciamento, essa capacidade lógica da girafa quando ela olha por cima. E, ao mesmo tempo, como a girafa tem esse pescoço comprido, para que ela possa chegar o sangue até o cérebro, né, até a cabeça, ela precisa de ter um coração muito mais desenvolvido. Né? Então, o coração tem que ser mais forte para bombear mais forte. Então, ela teria um coração também muito maior do que os outros. Então, ela tem uma capacidade lógica e uma capacidade emocional mais desenvolvida. Então, eles utilizam isso como a modalidade da linguagem não violenta, que é você juntar lógica, razão e emoção. Emoção nesse sentido do acolhimento, né? Nesse sentido do cuidado, do se mostrar presente. E ele vai falar que, mesmo em situações adversas, quando eu tenho uma comunicação que ela traz esse sentido de humanidade, ela é mais positiva e ela pode auxiliar o sujeito à superação ou à diminuição dos danos, né, provocados pela violência sofrida. E aí ele coloca assim, que assim, né, nas palavras de Rosenberg, ao invés de nós termos reações repetitivas e automáticas, se tornam respostas. Nós precisamos de nos trazer respostas conscientes sobre o que percebemos, sentimos e desejamos. Então, a minha fala, ela não pode ser só abrir a boca e saiu tudo. Né? A minha fala, ela tem que ser ponderada, ela tem que ser lapidada, eu tenho que saber o momento, em que condições e de que forma aquela pessoa vai receber as informações que eu estou passando. Pode mudar. A gente tem, né? Eu gosto muito do Armandinho, né? Que ele traz assim: você me decepcionou. Né, a mãe dizendo. Ele disse: isso eu entendi. Só não entendo por que está tão chateada comigo, se quem criou as expectativas foi você. Então, quando a gente também faz essa escuta acolhedora, por que eu estou decepcionada? Né? Eu que estou decepcionada. Eu é que não estou gostando. O outro, outras vezes nem sabe por que eu não estou gostando. Então, é um processo aqui de acusação. A mãe está acusando o Armandinho. E ele está dizendo: olha, você criou uma expectativa sobre mim, sobre um comportamento que eu podia não dar conta, que eu podia não te dar respostas para ele, né? E aí eu não sei como é que ficou a ordem aí. Você passa o próximo, porque no meu aqui estava diferente, né? Que eu mandei, acho que eu mandei um que era diferente do que eu estava usando aqui. Ainda para Rosenberg, a nossa linguagem é um instrumento imperfeito. Então, a capacidade, né, da escutatória é tão importante porque a nossa verbalização ela não consegue atingir a tudo que exatamente nós queremos falar.
Não se coloca tanto que o brasileiro tem uma palavra que é só nossa, que é saudade, que outros países no mundo não teria. Então, olha o quanto é importante a saudade. Hoje uma amiga me falou que o pai de duas filhas dela faleceu. E quando, né, encaminhei lá uma fala de carinho, né, de atenção a essa dor, eu falei que aquela dor pudesse ser transformada em saudade, a ausência pudesse ser transformada em saudade. Eles aprendessem a lidar com essa saudade. Olha só, estou falando uma expressão que para a gente diz tanta coisa. E só para nós diz isso, porque outros países não têm essa redução de tanto sentimento em uma palavra só. Enquanto a gente quer dizer para alguém que a gente gosta muito dele, fala, eu estou morrendo de saudade de você. A pessoa sabe o quanto de afeto existe ali. Então, a nossa linguagem é um instrumento extremamente imperfeito. Né? É muito legal, no Instagram, acho que ele é um americano, e aí ele fala da confusão que é para ele, palavras que significam tantas coisas uma palavra só, né? Manga, é manga de quê? Manga fruta? É manga, né, camisa? É manga o quê? Então, há um instrumental ali que a gente também volta, tem que ter cuidado na hora da expressão. O mundo que tentamos simbolizar, né, com a linguagem é um mundo de processos, ele muda o tempo inteiro, são mudanças, são diferenças, são relações, interações, aprendizado, complexidade. Até um tempo atrás, falar que alguém era alcoólatra era normal, hoje a gente não fala mais de alcoólatra, a gente fala de alcoolista. Até outro dia, quem está aí nas ISTs, né, era DST, a AIDS, agora é IST, né? São infecções, não são mais doenças, que eu posso estar infectado sem estar doente. Olha só, eu vou ampliando a compreensão sobre determinadas situações e aí eu vou aprimorando, vou ampliando a minha capacidade de desenvolver a habilidade para a linguagem. Porém, eu também não posso, né? Tem que ter cuidado, que é de não incorporar tudo numa única expressão. E aí tem uma professora, Elô, daqui de Vitória, e eu fui numa palestra dela um dia e ela falou uma coisa muito legal, que ela não gostava da expressão bullying. Assim como eu não gosto da expressão abuso, ela não gostava da expressão bullying. Que ela dizia que bullying reduz todas essas gamas de violência a uma expressão só. E aí, quando eu lido com bullying na escola, eu não lido com a gordofobia, eu não lido com a homofobia, eu não lido com o racismo. Porque eu agrupo tudo numa expressão chique, né, americanizada, que traz e que não me permite falar desses elementos que são causadores, né, que são a violência. Então, bullying em geral, uma expressão ampla e abstrata. E, na verdade, o que eu tenho que lidar na minha escola, né, nos espaços que eu estou, com racismo que está matando, que mata cotidianamente, que é falsa a ideia de que o adolescente com quem eu lido não sofre racismo. Ele sofre sim. Né? No momento em que eu chego no lugar e que entra duas pessoas, uma branca e uma preta, e eu olho para a preta com um pouco mais de desconfiança, nós estamos falando de racismo. Quando eu olho no restaurante em que eu fui, de alto luxo, e quando eu olho para os lados, eu só encontro os funcionários pretos e não os usuários, isso é o racismo. Quando eu pego o mapa da violência, que o maior número de pessoas mortas são pretas, é racismo. Né? Quando eu encontro a unidade prisional com o maior número de componentes ali, preto, eu estou falando de racismo. Porque quem está na unidade prisional não são os que cometem obrigatoriamente a violência, são aqueles que são condenados pela violência. E quando eu encontro mais que isso, o maior número de pessoas injustamente condenados pretos, estamos falando da essência do racismo, que é o racismo institucional. Né? E aí esse meu adolescente, ele está sofrendo de racismo. Então, quando eu olho para ele, eu minimizo, eu faço mimimi sobre o problema vivenciado por ele, né? Tanto da violência do racismo, da homofobia, da gordofobia e da violência de classe, né? De que ele é pobre, nós estamos falando aí da necessidade de acolhê-lo, né? De entender aquela dor dele. Eu não posso não senti-la, né? Porque eu sou uma pessoa, eu sou do grupo dos negros, mas eu tenho uma negritude com uma pele clara. Então, eu não sofri a mesma condição de violência que
a pessoa que não sofreu o chamado embranquecimento, né, da pele. Então, o pardo, ele sofre menos impactos com relação ao racismo do que o preto. E é porque eu não sofri que ele não exista, né? Então, eu tenho que entender lá na hora da escuta do sujeito que a violência que ele tá dizendo, a dor que ele está dizendo, ela tem que ser entendida a partir do foco e do olhar dele. Então, parar na linguagem, né, na comunicação não violenta, é parar de medir ou de competir com as dores. Então, se a pessoa me diz, eu estou sofrendo muito por conta do que o meu colega, né, o que a diretora da escola me falou, e o outro está sofrendo porque foi violentado sexualmente pelo pai. Nossa, então esse aqui é muito grave, ele pode sentir essa dor, esse aqui não. Não, gente, a gente não está medindo, não dá uma fita métrica para eu medir qual é a violência maior ou menor, a dor maior ou menor. São dores. E essas dores têm que ser acolhidas, né? E aí a escuta acolhedora, a escuta qualificada vai fazer isso. Eu preciso que essa pessoa me conte tudo? Não. Então, eu não vou precisar que ela me conte todos os detalhes. Porque se ela me conta todos os detalhes na escola, quando ela chega lá no conselho tutelar, ela conta de novo todos os detalhes. Quando ela chega lá na delegacia de novo, quando ela chega no judiciário de novo, então a gente vai tendo só uma repetição, uma reprodução, uma violência, né, revivida desse sujeito. Então, eu vou saber até o limite do que é necessário que eu saiba, eu vou acolher, eu vou encaminhar, né, eu vou buscar levar essa criança ou esse adolescente nos equipamentos necessários à garantia e defesa dos direitos dela. Eu vou encaminhá-la para o conselho tutelar, eu vou fazer a notificação obrigatória, eu vou acompanhar, se for o caso, eu vou encaminhar relatórios, se for o caso, para que esse direito, né, seja efetivamente garantido. Você muda para mim, por favor? A nossa relação, muitas vezes, né, nós construímos relações adversariais. Então, a nossa relação cotidiana é eu contra você. Nós aprendemos isso durante todo o nosso processo de educacional. Tá? Já estou indo para as minhas considerações finais aí, quando do tempo. Então, tudo isso eu tenho nós somos construídos assim, até nas brincadeiras. As brincadeiras é de um vencedor só. A dança das cadeiras eu tiro todo mundo para que fique um só. A maioria dos jogos ensinados são jogos que um ganha, um perde. Né? E não eu com você, eu e você. Então, nós ensinamos para disputa, e uma disputa em que o outro tem que ser melhor. Ele não tem que superar as próprias limitações, ele tem que superar o outro. E se você está certo, o outro está errado. Nós não podemos, nunca admitimos a possibilidade dos dois estarem certos, né? Dos dois trazerem informações de necessidades que os dois vivenciaram naquela condição. Pode passar. Esse mais algum. Esse é o último aqui, Esse é o último, Jaqueline. porque... tá, então tá. Então, o que eu quero, né? Que a gente entenda a partir, né, dessa exposição. Que as violências, elas são variadas, que elas não precisam ser medidas em termos da maior, da menor, da mais importante, da menos importante, mas sim de como essa situação de violência está atingindo aquele sujeito e quais são os danos que essa violência pode causar, está causando naquele sujeito, tá? Independentemente de outras situações. Outro ponto que também é fundamental para que a gente tenha nessa escuta é uma não culpabilização. Não sei se aqui vocês já ouviram falar da síndrome de Estocolmo. Ela é mais comum do que a gente imagina, né? A síndrome de Estocolmo é a síndrome da Bela e a Fera. O mundo conhece, né? A história, né, lá conto da Bela e a Fera. A Bela foi violentada, foi ameaçada, foi presa, foi trocada, e tem várias versões, né, para como a Bela encontrou a Fera. Mas todas elas estão envoltas numa situação de violência. E aí, nessa situação de violência, a Bela se apaixona pela Fera.
cuida da fera, né? Então, ela traz uma situação de proteção ao próprio agressor, ao algoz. Então, muitos das nossas crianças e adolescentes, apesar de vivenciarem no ambiente doméstico, né, pensando especificamente da violência doméstica, estarem ali presentes toda uma gama de violência, elas continuam gostando, elas continuam querendo proteger aquele agressor. Então, quando você vai lá e fala, é necessário denunciar, você leva para denúncia, quando você vai lá e fala, encaminha para o conselho tutelar, que essa criança às vezes vai parar numa instituição de acolhimento, né? Quando ela chega ali, ela vai dizer que ela não quer sair daquele ambiente, que ela quer voltar. Aí você fala, tá vendo? Não tinha violência, não. Se ela quer voltar, quer dizer que não tinha nada com relação a ela. Falso. Ela poderia estar vivendo toda essa violência das mais perversas formas e ela continuar tendo algum vínculo ao afeto. Ou que aquela situação da violência é o único momento de afeto que essa criança conhece. Em especial quando a gente está falando da violência sexual. Então, na violência sexual, é muito comum que ela venha, no caso da infância, ela venha cercada por um jogo de sedução, por trocas materiais, né? Então, você fica comigo e você ganha um celular. E aí essa criança, esse adolescente entra naquele contexto de sedução, naquele ciclo, né, da violência. E aí a gente vai lá e acusa de novo, que é uma escuta adversarial, uma escuta de culpabilização, né, uma escuta de rotulação. E aí eu começo a rotular como o sedutor, como o delinquente, como o vadio, como a criança em situação de rua. E aí a gente começa a fazer esses rótulos e distinguir, né, e segregar tanto as crianças, esquecemos então que são crianças, que são adolescentes, que são pessoas num processo singular de desenvolvimento, que não têm as mesmas habilidades, não têm as mesmas capacidades que nós de compreensão, de verbalização. Se Rosenberg diz que é tão difícil a nossa linguagem, ela é tão imperfeita, imagine para um sujeito que ainda está em construção, que ainda não consegue até mesmo palavras que digam, que deem conta do que eles estão sentindo, do que eles precisam. Então, cabe a nós, adultos dentro desse processo, a nos aproximarmos, abrirmos esse espaço de escuta, abrirmos condições para que essa criança, esse adolescente, possa se socorrer a nós, né, para a efetivação e para garantir os seus direitos. Tá? Acho que seria isso, né? Depois acho que as outras coisas a gente vai respondendo durante as perguntas. Eu sou Edileuza Cupertino, sou pedagoga de formação, mas nunca atuei. A pedagogia eu utilizo muito nas capacitações que eu faço dentro da área da saúde, né? Tem mais de 30 anos de SUS e desde 2004 eu venho trabalhando no enfrentamento da violência. Depois eu passei no concurso federal da Fiocruz, fui embora, fiquei 6 anos e voltei para a Secretaria de Estado da Saúde com a incumbência de fortalecer o SUS no enfrentamento da violência. E eu atuo hoje, então, na vigilância epidemiológica de acidentes e violência dentro da Secretaria de Estado da Saúde. Eu fico muito feliz com o convite do apoio. A escola tem aumentado muito a nossa capacidade de diálogo no território e fico muito feliz com o convite. Há muito tempo eu queria ir em Afonso Cláudio. Nós temos uma dinâmica de visitar os municípios, mas a pandemia, né, quebrou esse protocolo e agora a gente está aqui online, mas não deixamos de estar juntos. Pode passar, por favor. Então, eu vou falar um pouquinho do que a saúde tem construído nessa questão. A violência, ela é um problema de saúde pública, né? Ela é uma grave violação dos direitos fundamentais, mas a gente pode prevenir, a gente pode fazer orientações na família, alterar as situações dos espaços domiciliar, elaborar a elaboração ou cumprimento das leis que já existem, né? Isso tudo faz com que a gente consiga fazer prevenção. Se a gente chega cedo, se a gente notifica antes de virar um caso mais grave, como é o que está acontecendo agora com as escolas,
a linha de cuidado entra um pouco mais cedo e a gente consegue ajudar a pessoa antes de se tornar um processo ainda muito grave, tá certo? Mas é um grande desafio para nós na área da saúde. Primeiro, porque é de senso comum que violência é um problema da justiça, é um problema da segurança pública, né? Mas ele só vai ser da segurança pública quando se tornou um crime. Enquanto ele é um agravo de saúde, ele é um problema nosso e a gente precisa encarar isso como um processo. Agora, não é fácil a gente pedir um exame laboratorial para saber se tem violência. Não temos isso, né? E nós estamos acostumados na saúde a ter confirmações a partir dos nossos exames. Também tem uma ordem cultural aí que sobrevive, já tem séculos e séculos. Culturalmente, a violência foi utilizada para um dominar o outro. Então, a gente precisa quebrar, às vezes, algumas questões culturais para a gente conseguir produzir um espaço mais acolhedor, né? E também falta orientação aos usuários e aos profissionais dos serviços que, às vezes, têm receio de se envolver na questão do acolhimento, do cuidado da violência, por N situações. Por, às vezes, estar num território violento, né? Por, às vezes, o agressor estar junto com a vítima que vem trazer para socorro. Muitas vezes, o próprio agressor vem trazer a vítima para a gente, né? E nós precisamos de estratégias para acolher essa vítima sem deixar o agressor ofendido, para que ele não volte para casa e faça mais violência com aquela pessoa. Então, nós pisamos em ovos o tempo todo, mas nós não podemos nos furtar ao atendimento que a gente precisa fazer. Pode passar, por favor? Nós somos fundamentais na quebra dessa produção da violência. Mas antes da gente falar, a gente não pode perder de vista o nosso foco ao analisar a violência. A gente não pode perder de vista o que a Jaqueline já vem falando sobre os determinantes sociais, sobre o impacto de onde aquela pessoa está, de que lugar de fala ela vem trazendo aquele sofrimento, né? Então, quando a gente observa uma criança sem agasalho, meu Deus, está tão frio, como que uma mãe manda a criança para a escola sem agasalho? Ela tinha um agasalho para pôr nessa criança? A gente precisa pensar, porque senão a gente começa a acusar a mãe de negligência, quando, na verdade, ela não tem condições sociais para cumprir um protocolo de cuidado daquela criança. Nós não sabemos sequer o sacrifício que ela fez para aquela criança estar vindo para a escola, né? Então, a gente precisa lembrar que a produção da saúde, ela sofre impacto de várias áreas, de várias instâncias, a começar pela nossa individualidade, a nossa hereditariedade, né? Os nossos fatores genéticos, que já nos colocam em alguma posição diante da produção da saúde. Se nós somos da raça negra, a gente tem mais hipertensão. Se nós somos da raça branca, a gente tem mais problemas de pele, e assim por diante. A depender de onde eu venho, eu trago comigo uma carga genética que vai me predispor ou não ao adoecimento. Também fala do nosso estilo de vida. Se eu pratico mais esporte, se eu sou mais exposta a situações de risco, se eu não me cuido, não faço minha vacinação, o meu estilo de vida, se eu sou mais sedentária, se eu sou mais reservada, isso vai dizer também de um processo de adoecimento. As minhas redes de apoio, as minhas redes sociais, com quem eu dialogo, com quem eu posso contar, quem tem uma família perto, quem a família é pior ainda, tem um contexto social que a gente precisa pensar e relevar. E também, gente, as macroeconomias, as condições de trabalho, as condições de moradia, o aumento do custo de vida, né? Os serviços que estão à minha disposição, as políticas públicas, um conjunto de informações que são colocadas à nossa disposição, que pode aumentar essa desigualdade social ou pode facilitar o nosso acesso. Podem ser fatores de risco de proteção, tá certo? E, além disso, as condições culturais, ambientais. Então, a partir dessa leitura, a partir dos impactos
das internações, dos óbitos. O Ministério da Saúde, então, entre os acordos internacionais, ele produz uma política de enfrentamento da violência e vem trazendo aí as condições para que nós, da área da saúde, atuemos junto a nossos usuários do sistema na colaboração do enfrentamento da violência. Entre eles é a promoção de comportamentos e ambientes seguros, pensando naqueles determinantes sociais, de como é que nós vamos ajudar. A saúde vai dar conta de tudo? Não, essa política vem dizendo que tudo que a saúde pode fazer não será possível resolver a situação da violência, porque a violência ela é produzida pela desigualdade social, assim como ela produz a desigualdade social. Ela é complexa e ela precisa da ajuda de todos os parceiros, de todos aqueles que têm uma conta de colaboração na solução dessa situação. Pode passar, por favor? E aí a gente vem trabalhando, então, essa questão de que a vítima é a mesma, mas a gente precisa trabalhar o cuidado e a proteção. Quando a gente fala cuidado, esse cuidado, o foco é na vítima. E aí a gente está pensando na saúde, na assistência, na educação. E quando a gente pensa na proteção, apesar de indiretamente estar pensando na vítima, o foco maior é no agressor, quando a gente chama a segurança pública para remover esse agressor de lá, quando a gente pensa numa responsabilização, então a gente está pensando antes no agressor e indiretamente na vítima. Daí a nossa necessidade da gente trabalhar de forma conjunta, porque faz parte da cura da vítima a responsabilização do agressor. Então, não adianta a saúde, trata os curativos, manda para casa, ela volta mais grave, e ela volta mais grave. A gente tem 45% das nossas notificações são de repetição. A rede não funcionou, porque entrou na saúde, mas a gente não fez os encaminhamentos nos outros atores da rede, e ela voltou só para casa, machucou mais e voltou para nós ainda mais machucada, até chegar o dia que vem a declaração de óbito. Então, é necessário, é fundamental que a gente trabalhe de forma a fazer essa vítima circular por todas as políticas de enfrentamento e que em cada uma delas a gente complemente aquilo que ela precisa para sair daquela situação, ok? Ela veio até a gente, nós fazemos os curativos, mas ela precisa saber, para ela sair daquela situação, ela tem que saber onde os filhos dela vão estudar, onde ela vai morar, como ela vai se sustentar, ok? E aí sim, ela conseguindo essa situação social, ela consegue sair de lá. Mas ela quer que o agressor seja responsabilizado. Então, nós formamos uma rede. Cada um de nós é importante no seu pedaço. Mas um só segurar todo o peso dos peixes que vier nessa rede não vai dar conta. A gente precisa dividir essa carga com todo mundo. Cada um de nós tem um fazer que complementa essa rede. É necessário que a gente funcione como um time de futebol. Nem todo mundo é goleiro, nem todo mundo é artilheiro. Mas cada um dele, na sua posição, tem a sua importância e tem o seu momento certo de agir. Se todo mundo correr para ser goleiro, uma bola que voltar e o nosso goleiro não estiver no lugar, a gente corre um risco muito maior de levar um gol, né? Nesse caso, se a gente não tiver todo mundo em alerta para cuidar das pessoas, é necessário que a gente entenda que nós vamos partilhar do processo de mortalidade daquela população, porque a gente não trabalhou em rede, porque a gente deixou que o agressor não fosse responsabilizado, né? A gente deixou um furo na rede. Pode passar, por favor? Vem cá, senta aqui no colo da vovó. Existem algumas documentações que o Ministério da Saúde... Oi, toma um banho. Vai. Tá bom, a vovó já entendeu. Pode tomar um banho. Desculpa, gente. Existem algumas documentações que o Ministério da Saúde já produziu para nos orientar. Isso é de domínio necessário
para que cada profissional entenda a sua parte, o seu fazer, sobretudo na área da saúde, mas é importante que toda a rede saiba por que a gente precisa que a vítima de violência sexual chegue para nós o mais cedo possível. Porque a gente tem medicação para evitar que ela engravide, porque a gente tem medicação para evitar que as IST se instalem, inclusive o vírus da AIDS. Nós temos 72 horas para fazer uma medicação e evitar que a vítima desenvolva a AIDS, ok? As tentativas de suicídio, a gente pede que chegue em 24 horas, porque elas vão tentar de novo. E cada vez com mais conhecimento do que deu errado, até ela conseguir, e a gente precisa cortar essa cadeia de produção de sofrimento, que a gente chega até a mortalidade. Pode passar? E aí, o Ministério da Saúde, então, produz uma linha de cuidados desenhada especificamente para as crianças e adolescentes e suas famílias em situação de violência. Ali está dizendo exatamente, gente, que não adianta a gente cuidar só da criança. É necessário avaliar todo um contexto familiar e produzir cuidado para essa família como um todo. Né? Quando vem dizendo ali, então, são divididos em 4 tópicos: o acolhimento, o atendimento, a notificação e monitoramento. O acolhimento, a Jaqueline falou muito bem sobre o acolhimento, sobre essa escuta especializada, essa escuta para além do julgamento, né? Despir de tudo aquilo que eu trago comigo de pré-julgamento e olhar a vítima dentro do território, dentro do contexto dela, sem julgar roupa, cor, horário que ela estava na rua, se bebeu, se não bebeu. É estar preparado para estar de corpo e alma, para ouvir, acolher. E esse acolhimento, gente, ele não é um setor. Você não passa no setor de acolhimento. Você vai ter um acolhimento onde você estiver. Ela é inerente à nossa função. Se nós estamos no setor de acolhimento, no setor de cuidado, acolher é a nossa primeira função em qualquer lugar que nós estejamos. Depois a gente fala de um atendimento, e aí vem falando da minha formação e daquilo que eu tenho para ofertar em relação à necessidade que está aparecendo. Uma parte desse cuidado é a notificação de violência, porque você tem limitações no seu setor. Mas quando você notifica, você avisa lá no território, você avisa a vigilância epidemiológica daquele município que você atendeu uma pessoa que precisa continuar esse atendimento em outro ambiente, porque você está encerrando a sua etapa, mas essa vítima precisa de um sequenciamento nesse cuidado em outra instância, em outra situação. E você fazendo isso, você está pedindo para que a saúde do município esteja alerta para cuidar daquela pessoa depois que você encaminhar para o território. E a última parte é o monitoramento, que todos nós vamos fazer nos nossos serviços, seja na educação, seja na saúde, seja na assistência social. A gente começa a perceber, a pessoa melhorou? Ela modificou o comportamento? Ou ela continua ainda em situação de violência? As coisas não mudaram? Então, o que a gente propôs não funcionou, ou a rede não está funcionando. É necessário que a gente continue na luta para colocar essa pessoa em situação de violência em cuidado. Tá? Pode passar? E aí a Secretaria de Saúde do Estado, baseada em toda a legislação, construiu aí um fluxo de atendimento em saúde. Também é importante que todos os parceiros conheçam o que a gente faz, até para orientar, porque muitas vezes a pessoa não está sangrando, não está machucada, fez um curativo, ela acha que não precisa ir na saúde, mas precisa, porque muita da sequela da violência, ela está no psíquico, e isso vai desembocar em um adoecimento no estômago, em uma gravidez indesejada, em um aumento na menstruação, ou uma diminuição na menstruação. O nosso corpo vai reagir àquele movimento psicológico que foi feito, de alguma forma, ele vai aparecer para nós na saúde, e a gente não vai fazer o link com a violência. Muitas vezes a gente não faz, e a gente fica tratando, mas a situação de violência está lá, continuando a produzir a violência. Pode passar. E aí, quando chegou o ano passado, nós pegamos uma lei federal que determina a obrigatoriedade da notificação
para o setor saúde e em parceria com a Assembleia Legislativa, através da deputada Janete, nós conseguimos, então, a promulgação da Lei 11.147, que é baseada na lei federal, sendo que na lei federal ela torna obrigatória apenas o setor saúde. E ela fala da parceria com os outros, das outras instituições. Aqui no Estado, a gente já percebia um movimento de algumas escolas notificando, o CREA notificando, mas isso dependia da sensibilidade do profissional que estava lá. Então, a gente resolveu fazer isso de forma obrigatória, rotineira. Por quê? Porque a gente chega ainda, o cuidado em saúde chega para essa população que ainda nem é conhecida na saúde. A gente chega mais cedo, não é isso? Volta lá para mim. E outra coisa que acontece é que agora a gente amplia o nosso banco de dados. Antes eu tinha os dados só da saúde, agora não, agora eu tenho um território muito mais monitorado, eu tenho agora assistência social, eu tenho as escolas juntando as informações dentro de um banco de dados que me dá uma leitura de território muito mais precisa. Então, a produção de política fica muito mais correta, muito mais atingível, né, no resultado. Ok? Então, a partir dessa lei aqui, nós apelidamos ela de Lei do Cuidado, ela torna obrigatório, tanto para o profissional da saúde, como o profissional da educação e da assistência social, em qualquer instância que estiver ocorrendo, a assistência social no judiciário, por exemplo, ou na Assembleia Legislativa, onde estiver assistindo alguém em situação de violência, se torna obrigatória, então, a notificação para o SUS, para a introdução dessa vítima dentro da linha de cuidado. Pode passar? Para que eu preciso fazer, então? Primeiro, para colocar a pessoa na linha de cuidado. Para garantir uma atenção integral, porque você atendeu onde você está e agora você vai colocar dentro da saúde para que a saúde promova outros cuidados que essa pessoa precisa. Para melhorar o nosso banco de dados, para a política pública, pode passar, e para cumprir aquela política de redução da mortalidade que foi feita lá no início. Essa função nossa com os bancos de dados, gente, ela tem a função apenas de identificar os casos de violência, monitorar, caracterizar que tipo, onde, que território, o que está acontecendo exatamente no território, geoprocessar isso dentro do território e verificar, tem mais suicídio aqui, tem mais violência sexual ali, o que eu tenho no território, e a partir desse banco de dados, aqui do Estado, a gente vai até a Secretaria de Segurança Pública, olha, estamos percebendo muita violência sexual no município X, exatamente no bairro tal. E aí, sim, a segurança pública vai começar a fazer uma produção de segurança pública maior, intensificada nesse território. Esse é o movimento que a gente faz de juntar os bancos de dados da saúde com a segurança para essas questões de produção, tá certo? Não é para a gente identificar quem está notificando, não é para a gente saber quem é o agressor exatamente para a questão de punição do agressor. A gente até pergunta quem é o agressor. Por quê? Porque para a linha de cuidado eu preciso saber, esse pai é o agressor, esse pai não pode voltar com a criança para casa. A gente precisa acionar o Conselho Tutelar, a gente precisa acionar o CREAS, né? A Vara da Infância e Juventude, para que essa criança seja protegida desse agressor que está se apresentando aqui conosco. E muitas vezes a gente segura a criança até alguém da justiça, ou o Conselho Tutelar, ou a vara, vir e tutelar essa criança, então, para uma tomada de decisão do cuidado mais abrangente, mais integral. Pode passar? As notificações, então, gente, a gente faz notificação, todas as notificações de todas as pessoas das relações intrafamiliares, as violências domésticas que ocorrem entre pessoas da mesma família, ainda que elas não morem junto, nós entendemos como violência doméstica. Um ex-namorado, um ex-marido, ok? As relações de famílias, a relação de família entre agredido e agressor, nós entendemos como violência doméstica, mesmo que a violência não aconteceu em casa, aconteceu no shopping, no bar, na rua, nós entendemos como violência doméstica e a gente notifica. O agressor, a gente notifica qualquer vítima que chegar para nós. Homem, mulher, criança, adulto, qualquer um.
As violências sexuais da mesma forma, a autoprovocada da mesma forma, há alguma situação de tráfico de pessoas que nós tivemos conhecimento, trabalho escravo, trabalho infantil, as intervenções legais e a tortura. Lembrando que a intervenção legal é quando a polícia, no exercício da sua profissão, ela utiliza da força um pouco maior e acaba machucando ou provocando alguma lesão nessa vítima, e essa vítima é trazida até a gente na área da saúde. Isso nós chamamos de intervenção legal, tá certo? A gente notifica tudo, indiferente da idade e do sexo. Agora, a gente não notifica quando essa pessoa já chegou em óbito. Então, se ela fez um suicídio, a gente não notifica. Porque se essa linha de é para implantação da linha de cuidado, uma pessoa que já foi a óbito não tem por que fazer, tá certo? Pode apertar aí mais um, que tem mais uma lâmina aí. Agora, aquela violência da rua, do trânsito, a gente só faz da população vulnerável, ou mais vulnerável. Criança, adolescente, mulheres, população idosa, população LGBTQIA+, população indígena e pessoas com deficiências ou com transtorno. Aqui a gente não notifica os homens de 20 a 59 anos, porque nós precisamos dar ênfase à população mais vulnerável, ok? Os homens, eles se expõem mais nessas violências aí comunitárias, e com isso eles inchariam o nosso banco de dados neste momento. Os homens, a gente avalia, a cada 3 anos é feito um inquérito no serviço de urgência e emergência, e aí a gente coleta tudo, inclusive os homens, e trabalhamos com ele por amostragem a cada triênio, tá certo? Então, os homens, eles são computados, mas dessa forma. Então, existem 2 formas da saúde participar. Uma com a atenção, né, nos curativos, no atendimento especificamente, ela também tem que notificar, ela precisa capacitar, ela que faz o monitoramento no território, e aí é que nós vamos produzir um plano de atenção conjunta com a assistência social, com os conselhos tutelar, com os outros aparelhos de Estado que tiver lá no território. É na atenção que se faz isso, provocado pela vigilância. Pode passar a vigilância de posse dos dados, então, aí é só chamando a atenção, que inclusive fazer a busca ativa dessa pessoa no território. É uma função da atenção básica da saúde. Então, quando a gente tem uma notificação, chega na vigilância, a vigilância determina a atenção primária, eu preciso da busca ativa desse paciente, quero saber se ele continua na violência ou não, né? Existe um dificultador aí de fazer essa busca em função de não termos cobertura de 100% do PSF, em função de territórios dominados pelo tráfico, mas é uma das funções da atenção primária fazer isso. Pode passar? E aí a vigilância de posse do banco de dados, a gente analisa tudo que está chegando, produz informações e devolve para os gestores, dialoga com os outros parceiros, para que a gente pense junto formas mais assertivas de impactar na violência. Então, notificar ao SUS, gente, nada mais é do que... Pode passar? É a emissão de um documento para o SUS contendo um aviso, uma informação, uma advertência de que alguém passou por uma situação de violência, seja por força física ou não, né? Que foi contra si mesmo ou contra outra pessoa e que resultou em qualquer possibilidade de uma lesão, de uma morte, de um dano, e que a gente precisa fazer a nossa parte no cuidado. É isso que você está fazendo quando você faz uma notificação de violência. Pode passar? Essa notificação ela é feita através de uma ficha padronizada do Ministério da Saúde, você encontra ela no Google, tranquilamente, a versão que nós estamos usando é 5.1, pode passar, mas também você pode fazer diretamente dentro do sistema do ESUS. Cada escola, cada unidade de saúde vai ter o ponto focal, cada CREAS, para que ele acesse diretamente o sistema e notifique, porque para nós é vantagem você notificar direto no ESUS, porque ele é online. Você notificou aí, eu saí do lado de cá, ok? Ele entra automaticamente na hora que você acabou de digitar. Pode passar. Isso é um processo ainda, o Ministério, cada município está num tempo, num prazo, isso vai se organizando.
Existe um documento chamado instrutivo de preenchimento. Se você tiver alguma dúvida, é só voltar nesse instrutivo e dirimir suas dúvidas, mas também vocês podem acionar a gente a hora que vocês precisarem. Mas é bom que vocês tenham aí esse livrinho de cabeceira, de meia-noite às 6, ficou sem sono, dá uma lidinha, tá bom? E vai se apropriando. Agora, gente, a ficha não precisa assinar. O profissional que fez a notificação não precisa assinar, de maneira alguma. Está seguro? Está legal? Assine. Não está seguro? Não assine. Mas é importante que você me diga qual é a instituição que está me mandando aquilo, tá certo? Eu preciso saber se é uma escola, se é um CREA, se é uma unidade de saúde, qual unidade de saúde, qual CREA. Porque se a gente tiver com má informação, eu vou voltar lá para pedir mais informações. É isso, apenas isso, tá bom? Então, observação, na ficha, não deve deixar nenhum campo sem preenchimento, evitar ao máximo usar ignorar, em branco e não se aplica, não é marcação de X, e nem é um inquérito para você ficar na frente da pessoa, seu nome, seu endereço, CPF, não é assim. Você se apropria da ficha e no seu atendimento você vai fazendo registros lá no seu prontuário, normal, como você faz em qualquer consulta, ok? E no momento de tranquilidade você vai preencher a ficha e trazer para a gente as informações necessárias, tá bom? A ficha é exclusiva do SUS para o SUS, ela não sai para lugar nenhum. Ela não tem que ir para o Conselho Tutelar, ela não tem que ir para a Justiça. Ela é do SUS. Qualquer informação fora do SUS, você produz um relatório bonitinho, sucinto, e lembrando que o seu relatório também deve suscitar cuidado lá onde ele vai chegar, tá certo? Então, não faça relatório provocando mais energias negativas do lado de lá. Você faça relatório dizendo o que é que você acha que aquele setor para onde você está mandando vai produzir de cuidado para aquela vítima, tá certo? Lembrando que a Lei 12.015 de 2009 determina que é estupro de vulnerável a prática sexual em menor de 14 anos. Mesmo consentida, mesmo se casando, está casada, bonitinha, a família sabe. É necessário que se faça uma notificação para a saúde, primeiro para a gente fazer planejamento familiar, né? Se já está praticando sexo, é necessário conhecer os mecanismos de anticoncepção, como que pode se proteger, tá certo? É necessário ainda, se já está grávida, que faça as consultas de pré-natal. E é necessário ofertar o direito que ela tem de interromper aquela gravidez, porque é um estupro de vulnerável, ainda que ela consentiu, ok? Ela tem o direito de optar pela interrupção da gravidez. Existem 3 serviços no estado que faz isso, o Hospital das Clínicas em Vitória, o IMABA em Vila Velha e o Hospital São José em Colatina. São os 3 únicos, até agora, autorizados a fazer essa interrupção, tá certo? Qualquer situação de violência sexual, a mulher tem o direito de interromper, tá bom? Lembrando que, olha, a Lei 13.819 é uma lei federal, e agora a Lei 11.466 estadual, ela criou aí uma política de autolesão, ok? E ela cometeu um pequeno equívoco. Então, ali, olha, ela determina, no artigo 6º, que seja notificado, né? Item 1 ali, ó, inciso 1, o suicídio consumado. Para nós da saúde, não se notifica suicídio consumado. E eu creio que para o Conselho Tutelar também não vai ajudar muito, a pessoa morreu, né? Acho que é um equívoco, na minha interpretação, tá certo? E também, no parágrafo 2º aí do inciso 3, ele está dizendo que, quando for criança e adolescente, o Conselho Tutelar deverá receber a notificação. Eu acho perfeito, mas não é a ficha do SUS, ok? A ficha do SUS você vai mandar para o SUS, beleza? E você vai notificar o Conselho Tutelar. Só que ali naquela legislação tem um outro agravante que determina que você notifique ao Conselho Tutelar e ele vai notificar a saúde. Isso vai perder um tempo.
Se a pessoa está se autolesando e o SUS exige que em 24 horas você nos avise, aí se você avisa o conselho tutelar, ele tem demandas muito mais urgentes para resolver, essa vítima vai sofrer aí uma dificuldade no seu cuidado, tá certo? Então, gente, olha, nós fazemos notificação, nós não fazemos denúncia. Existe uma diferença em denúncia, é uma notificação externa. E a notificação, ela é interna, ela é para a saúde, é para cuidado, é para acolher, é para coleta de dados, é para melhoria do sistema. Enquanto que a denúncia, você faz para a justiça, faz para a segurança pública, ok? Enquanto profissional, você é obrigado a fazer a notificação interna, a notificação para o cuidado. Enquanto cidadão, eu acho que nós todos temos a obrigação de fazer uma denúncia. Aí você usa o Disque 100, o Disque 180. E se for uma urgência e emergência, o Disque 190 mesmo. Não tem jeito. Você segura a vítima com você e chama o 190, chama o CIODS, porque é uma situação de risco de vida. Ok? Lembrando, gente, que por determinação da Lei 13.427, torna-se uma obrigatoriedade da saúde, ok? A organização de atendimento público específico e especializado para as mulheres e as demais vítimas de violência doméstica em geral. Então, essa reunião foi puxada pelo apoio. E todo mundo da rede tem a função de puxar mesmo a reunião e a discussão. Mas, por lei, é a saúde quem tem que organizar isso no território. Tá certo? Eu fico feliz que o apoio esteja fazendo isso, mas que a saúde seja aí alertada para esse determinante. É um princípio do SUS, um novo princípio no SUS, essa organização da rede. Tá certo? Gente, todas essas legislações que eu falei para vocês, e mais um arcabouço que existe, elas não vão fazer sentido nenhum se nós, profissionais da saúde, não tivermos uma tomada de decisão que enfrente a situação de violência. Nós podemos saber de tudo isso e não fazer absolutamente nada. É necessário que a gente se comprometa. Pode passar, por favor? Porque na área da saúde, gente, a gente pode não perceber mesmo, não vir. A gente pode perceber e fazer de conta que eu não vi. Eu posso até notificar, mas eu também não encaminho para rede nenhum. Isso aí agora é problema da saúde, eu já fiz a ficha, agora a saúde que se cuide, né? Eu posso notificar e até encaminhar, mas também não quero mais saber. Aí já fiz o meu papel. Mas o certo é a gente notificar, atender com cuidado, encaminhar e acompanhar se aquele caso foi resolvido. Na urgência e emergência não dá para fazer isso, mas em outros setores dá para a gente fazer isso e alertar o parceiro. Eu quero lembrar vocês, gente, então, aqui parafraseando o Saint-Exupéry, tu te tornas eternamente responsável pela notificação que fizestes, ou seja, pela pessoa que você notificou. Não é notificou e, fui. Não. É você acompanhar aquele processo. É você ter certeza que você startou o cuidado e que essa vítima está em condições de seguir a vida. O Ministério da Saúde tem uns trabalhos aí dizendo que se a gente acompanhar uma situação de violência aí, 1 ano, 2 anos, essa pessoa consegue sair da violência e vida que segue, né? E aí é correr para o abraço. Então, a gente faz diferença, tá bom? Agora, também, Platão, uma frase muito importante, né, gente? As boas pessoas, elas não precisam de lei para obrigá-las a agir responsavelmente e cuidar, fazer o seu papel dentro do contexto onde ela está. Enquanto que as pessoas ruins, elas vão encontrar qualquer desculpa, qualquer coisa. Eu não vou me envolver. Briga de marido e mulher. É minha vizinha, ela que se dane. Eu já não gostava dela mesmo. Então, a gente vai justificando por que é que nós não estamos ajudando. A única coisa que nós viemos fazer nesse planeta, nesse mundo, foi cuidar um do outro, né? E quando você escolhe uma profissão de cuidar, você é duplamente convidado a cuidar. Duplamente convidado a cuidar. É isso, gente.
Meu telefone está aí, espero não ter cansado muito vocês. Estou à disposição. E, Jaqueline, queria chegar perto do que você falou, mas você arrasou aí. Obrigada pela oportunidade, gente. Estamos juntos aí no que vocês precisarem. Edileuza, eu queria só pedir mais um pouco da sua generalidade, se puder. Teria como você apresentar para a gente a ficha, só os pontos mais importantes que você acha que deve pontuar para a educação? Que algumas escolas já fazem um preenchimento, né? Sim, posso sim. Inclusive, eu tenho aqui uma fala que eu já posso tentar, de alguma forma, responder algumas perguntas que já são inerentes já à notificação. O que eu tenho me trazendo aqui para o apoio, que é mais importante que vocês saibam? Primeiro, não use, não se aplique o máximo que vocês puderem. Não usem. Impossível a gente ter informação quando não se aplique, né? Ignorado também, é impossível a gente trabalhar com essa informação de ignorado. Não é essa a nossa função. Você trabalhou, preencheu a ficha e não agregou valor nenhum, tá certo? Então, gente, olha, pela ficha, eu vou te dizer o seguinte. São 11 campos, e cada um desses 11 campos, são 60 e poucos campos, divididos em 11 blocos. Cada um desses blocos traz um tipo de informação imprescindível. Eu vou saber os dados gerais, o que aconteceu, os dados da residência, a notificação é individual, os dados da pessoa, os dados da ocorrência, o tipo de violência. Se foi a violência sexual, a gente vai esmiuçar um pouco mais. As consequências dessa violência, se ficou grávida, se não ficou, se você fez alguma profilaxia. Esse campo talvez seja difícil para a educação, porque realmente lá a gente pergunta, coleta de vestígio, coleta de sangue. Esse campo, provavelmente a escola não vai conseguir fazer, a não ser pelo relato, né, das pessoas, o tipo de lesão, os dados do possível autor e a evolução dos encaminhamentos para onde que você mandou, né? Isso é importante que a gente tenha em mente, que cada um desses conjuntos de informação, eles são necessários para trazer essa elucidação. Então, uma das perguntas que sempre me fazem, a escola deve, primeiramente, chamar a família para comunicar o que nós estamos percebendo, ou deve diretamente ao conselho tutelar? Eu vou falar para você uma coisa. Quando você tem uma criança que ela cai na escola, ela se machuca, está sangrando, quem é que a escola chama primeiro? A família, o conselho tutelar ou a saúde? Né? Nós chamamos primeiro a saúde quando tem um sangramento. Esse sofrimento que você está percebendo, ele está sangrando de uma outra forma. Ele sangra no inconsciente. E é necessário que você busque a saúde o mais urgente possível. Os outros também são importantes, em algum momento você vai ter que buscar mesmo, certo? Mas, em primeiro lugar, você chame a saúde sempre. Está na Constituição Federal, né? A Juliana pode me ajudar aí. Uma outra questão, gente, eu fico receosa ainda, gente, que é assunto delicado. Às vezes nem a família fica à vontade para falar sobre isso. Tá lindo. A tática do agressor, gente, ele conta com esse seu silêncio, de você não dialogar com os outros parceiros. Ele conta, ele conta que você fica em silêncio, que você não chame ninguém. Aí você se torna parceiro dele. Né? É necessário que a gente dialogue, sim, com a rede, que a gente perceba qual é aquela necessidade, ou qual é o próximo parceiro que vai ajudar mais rapidamente. Né? A violência ela é aceita culturalmente, em algumas situações, é só um pai corrigindo uma filha, foi só uma mãe dando um puxão de orelha na filha. É necessário que a gente entenda e que a gente tenha uma abordagem no sentido de acolher. Acolher sempre e respeitar o tempo da pessoa. Não adianta, a própria Juliana falou, não adianta só a gente denunciar, ela tem que ter condições sociais que permitam a ela a denúncia, que permita ela sair daquela situação. Então, é necessário que a gente espere o tempo da pessoa, inclusive o de fala. Se ela chegou para você e ela ficou em silêncio, ela só chorou, você espere, não acelere, não corte.
escuta mesmo o que o corpo está falando e o que a pessoa vai te expressar verbalmente. Talvez ela nem consiga verbalizar, mas a postura dela vai te dizer do sofrimento que ela está trazendo. E é necessário que você demande, sim, uma ajuda para aquele sofrimento ser dirimido. Tá? Tomada de decisão sempre vai fazer a diferença. Eu já disse e volto a repetir, né? Eu não quero notificar porque meu nome está lá. E lá na ficha eu estou dizendo quem foi a pessoa que agrediu. Eu não quero a sua assinatura. Não precisa de você assinar a ficha. Se você estiver bem, assine a ficha. Se você não estiver bem, coloque o nome da sua instituição. Isso a gente chama de assinatura institucional. Porque o objetivo daquela ficha é disparar cuidado. Não é eu ir atrás de você. Não quero chamar você para testemunhar nada. A gente vai apenas cuidar. Sempre cuidar. O tempo todo a gente vai usar a ficha para o cuidado. Tá certo? Existe um livrinho, Linha do Cuidado, que você pode procurar na internet. Ele está ótimo, está lúdico, vai tirar várias dúvidas, ainda vai te ajudar nessa questão da notificação, dos encaminhamentos. Então, você vai ficar muito show, the best no atendimento à vítima de violência, se você ler esse livrinho e ter ele na cabeceira da cama. Eu tenho alguns exemplares físicos comigo, não são muito, mas eu garanto pelo menos um para cada município. Vocês podem mandar pegar comigo aqui. Se eu tivesse presencial, já o teria levado, tá bom? Mesmo sabendo que é obrigação da notificação, eu não vou fazer, não. Mesmo sendo lei, eu devo levar a comunicação aos responsáveis? Gente, notificar ao SUS é lei. É lei no ECA também que você faça a notificação. E ela determina notificar ao Conselho Tutelar e cabe ao profissional cumprir. Pronto, é uma lei, você tem que cumprir. Mas eu preciso avisar a mãe que eu estou notificando? Você pode até falar com a mãe, mas é uma lei que você tem que cumprir. Indiferente se a mãe permitiu ou não, agora tudo é um jeito de falar. Mãezinha, olha, o que você está falando para mim, ou para a criança mesmo, ou para outra pessoa que você estiver atendendo. Olha, parte do que você está me falando aqui, eu vou guardar comigo para te ajudar da melhor maneira possível. Mas a outra parte, eu não consigo te ajudar e eu vou precisar de ajuda. Então, eu vou notificar para a saúde, porque a senhora precisa de um psicólogo, essa criança precisa aí de um psiquiatra, talvez uma medicação, talvez internar. Então, eu vou precisar notificar a saúde para que a senhora consiga mais cuidado. Da mesma forma, o Conselho Tutelar, eu vou avisar, não é para ele tirar a criança da senhora, mas é para ajudar a senhora a pensar uma situação que vai ajudar a senhora a resolver essa questão. Sempre pensar na possibilidade de cuidar, tá? A gente não pode perder isso de jeito nenhum, tá bom? A escola deve enviar os dados do estudante como endereço, telefone? Sim. A escola deve, sim, na notificação e no relatório. Você não está quebrando o seu sigilo profissional. Você está disponibilizando dados que vão permitir para que a pessoa do lado de lá busque essa pessoa e faça, então, o cuidado a partir do conhecimento que ela tem. É nesse caso que a gente se preocupa como que você vai entregar essa ficha na escola. É necessário que antes de você levar a ficha, antes de vocês começarem a notificar, que vocês dialoguem com a saúde, que vocês dialoguem com os conselhos tutelar, que vocês façam essa interação que eu estou vendo agora que vocês apresentaram nessa rede. E que vocês saibam exatamente para quem que você entregou aquela ficha. E essa ficha, então, vai ser tratada sigilosamente num outro ambiente também seguro. Você não pode sair por aí entregando ficha, pega o motoboy aqui e fala com o motoboy para entregar a ficha lá. Jamais. É um relatório sigiloso, é uma informação sigilosa que você vai entregar de profissional para profissional. Beleza?
É importante a gente entender, então, gente, o que o profissional não pode fazer de jeito nenhum. Aliás, antes, eu quero falar como é que a gente pode começar a cuidar dentro do nosso setor. Então, é necessário a gente definir quem é a pessoa que vai receber essa vítima na escola. Um professor de educação física ou professora sei lá, de artes, de português. Tem pessoas que são mais abertas e as pessoas vítimas, elas vão se aproximar um pouco mais daquelas pessoas. Então, a escola já precisa deixar pré-determinado. Gente, se acontecer de vocês perceberem uma situação, vamos deixar a pessoa fulana de tal para fazer essa abordagem. Ela tem um jeitinho mais especial, ou às vezes até um rapaz, né? A tia da cantina, que às vezes tem um pouco mais de tempo. Vocês vão definir dentro da escola um jeito de como vai ser acolhimento dentro desse setor. Não é um setor, todos vamos acolher, mas o sequenciamento desse atendimento precisa estar pré-determinado, pré-definido, para a gente não perder tempo. Deixar a agenda desse profissional um pouco mais leve, para que ele tenha tempo a partir do momento que aparecer. Ele não vai ficar lá de plantão. Ele tem os afazeres, mas em algum momento ele vai parar para atender, tá? Agendar para ele, se puder, né? É fundamental aumentar a capacidade de toda a equipe para escutar, para fazer esses encaminhamentos, para determinar o momento e a hora de fazer essa intervenção. E algum jeito de fazer, gente, é a montagem de grupos multiprofissionais para fazer tanto o mapeamento das salas que tem mais menino assim, ou mais professoras que apontem isso, né? Estudar as normativas dentro daquilo que vocês propõem já para estudar, que vocês coloquem essas normativas da saúde também para ser estudado. Levantar os modos de organização dos serviços do seu território, conhecer quem é seu parceiro, quem é seu vizinho de ajuda, né? Identificar os profissionais mais sensíveis e construir esse passo a passo mesmo, definir, gente, saindo da escola, a gente vai mandar para a unidade de saúde aqui mais perto. Não, o pessoal desse município aqui decidiu que vocês vão mandar para o CAPS. Não, aqui a gente vai mandar para o CAPSI, porque já tem, entende? Então, cada território está no momento e a gente tem que definir isso, esse papel, esses encaminhamentos, para a gente não perder tempo. O que a gente não pode fazer de jeito nenhum, mas é nenhum mesmo, é tentar resolver o caso sozinho, né? Às vezes a gente faz uma transferência, aquele menino parece com meu sobrinho, com meu filho, e aí você põe a mãozinha dele na sua e sai de porta em porta. Não pode. A violência e a vítima tem que ser institucionalizada. Hoje você está aqui, amanhã você não está. Então tem que ser um grupo de pessoas que vão trabalhar, até para não adoecer a pessoa que está atendendo também, porque se a gente se envolve muito profundamente, né, tem até um filme do Jerry Lewis que fala isso, que mostra isso. Quando a pessoa vai contando a doença, ele vai adoecendo junto. A gente precisa estar neste lugar em condições de ajudar, certo? Então, resolver sozinho é o pior dos negócios que a gente pode fazer. Outra coisa, fazer promessa que você não pode ser cumprida. Vou notificar a saúde e no mais tardar, na semana que vem, a saúde está te chamando para ser atendido lá. Isso não é verdade. Isso pode não acontecer e, às vezes, levar até mais de mês para a gente conseguir uma vaga. Porque, gente, é uma cepa de servidores, de usuários que estão entrando num lugar que já está lotado de gente, ok? O SUS, ele já é abarrotado de gente, vocês sabem disso. E vocês estão mandando notificação, a gente está trazendo aí mais um arcabouço de pessoas, um conjunto de pessoas para entrar nesse lugar que já está cheio. É necessário que vocês também tenham esse entendimento de que a gente vai precisar levar um tempo para organizar, certo? Daqui a um tempo isso vai fluir com tranquilidade. Agora, como você também já foi lá, já conversou com o parceiro, com a unidade de saúde, você pode apontar para a saúde aqueles casos mais graves. Olha, esse menino não pode esperar. Essa menina não pode ficar aqui, ela está com problema grave e vai dar ruim se ela ficar aqui. Tá certo? Mas também a escola pode desenvolver projetos. Eu conheço projetos lindos em que a gente trabalha a questão da desconstrução dos bullying, dos racismos, né? Da gordofobia,
de várias situações que podem causar sofrimento psíquico. A escola pode desmanchar esses nós aí. Não sozinha, com a nossa ajuda. Mas existem projetos que dão muito certo, muito bacana, né? Trabalhar a autonomia, a autoestima a partir daquilo que eu sou. Se eu sou gordo, se eu sou magro, se eu sou preto. E a gente pode trabalhar isso com maquiagem, né? Trabalhar com as meninas, com o que elas têm, da valorização das pessoas e assim por diante. Desconsiderar o sentimento da vítima. Ah, não, isso aquela menina chorona, eu não vou atender, não. Tá certo? Não dá. Assumir postura policial e ficar perguntando detalhe do detalhe. Isso também não pode, gente, não pode. Ela te contou até ali, fique satisfeito até ali. É o que ela tem condições de te contar agora. Num outro momento, talvez ela fale mais. Mas a gente não pode ficar pressionando, nem colocar na boca da pessoa o nome do agressor, por exemplo. Foi papai que fez isso, não foi? Foi mamãe que fez isso? Você não pode fazer isso. Você vai escutar, apenas escutar, e não inferir as suas impressões na boca da pessoa, tá certo? Porque até a ficha vai ficar errada. Uma outra coisa, gente, é nunca comentar no social. Sair comentando no corredor, você está indo almoçar e você está comentando com o seu colega em voz alta, no lugar errado, na hora errada, sobre a intimidade de uma pessoa. Ou, às vezes, na rede social mesmo, na internet, compartilhar foto, enfim, né? Outra coisa, a ficha sendo sigilosa, você não pode passar ela por e-mail do Google. Contas privadas das instituições, a gente até entende. Você usar o seu e-mail da sua instituição, ótimo, mas Gmail, Yahoo, Hotmail, jamais, jamais. Tá certo? Acho que vocês podem também atualizar, gente, as questões da notificação a partir de aulas que já têm gravadas. Existe na página do Apoio, lá na SEDU, tem uma aula muito bacana de como vocês notificarem. Num momento tranquilo, vocês assistirem essa aula. O instrutivo vai te ajudar muito. E também tem aula nossa daqui do estado no Telesaúde, lá no YouTube. Vocês podem buscar lá no YouTube. Mas a qualquer momento, meu celular fica disponível 24 horas. Vocês podem mandar a pergunta que vocês quiserem, tá? Que a gente vai responder. E podem ainda montar um grupo do WhatsApp e me inserir lá, ou inserir a Alessi, né, que é da região de vocês, e a gente vai respondendo para todo mundo de maneira mais abrangente. Deixa eu só fazer uma pontuação, que eu acho que é importante. Acho que a Edileuza trouxe um elemento bem interessante, que é a diferença entre notificação e a denúncia. Em que você, na notificação, você segue um fluxo, né, que aí vem dessa obrigatoriedade, está posta legalmente, tem um tipo de demanda, né, um tipo de acompanhamento. A outra é a denúncia, que também nós todos estamos submetidos à realização. O Estatuto, ele diz lá, toda pessoa que tenha conhecimento de uma violação ou de uma ameaça de violação, não precisa nem ser uma violação concreta, a possibilidade de sê-lo, uma suspeita de sê-lo, nos obriga a todos a denúncia, né? Aí tem os órgãos competentes para tanto. Durante muito tempo houve-se um questionamento, a denúncia pode ser anônima, não pode ser, porque na realidade, né, quando a gente pensa no rito processual, a denúncia ela teria que ser toda ela com a identificação do denunciante, que caso seja uma denunciação caluniosa, eu possa processar o denunciante, mas em função da proteção do sujeito, existe a possibilidade da denúncia anônima. Então, você tem que tomar essa providência e ela não é discricionária. Ela não é, eu vou fazê-lo quando for melhor, né, um melhor momento a conveniência da realização ou não. É claro, e aí eu vou utilizar de novo as palavras da Edileuza, quando ela diz, quando a gente entra numa atividade, numa profissão, que nos impõe algumas atividades, esse medo ele vai existir, mas eu vou ter que conviver com ele, faz parte da profissão que eu escolhi. Então, a nossa ação, a ação de vocês que estão aí, né, na saúde, na educação, seja assistentes sociais, professores, né, pedagogos, educadores, psicólogos,
sabermos uma informação e não procedermos as devidas denúncias, notificações, nós podemos colocar em risco a vida desse sujeito. O nosso erro, ele é tão grave quanto um erro médico. Às vezes a gente tem uma noção de que o médico, quando erra, ele causa um dano, uma lesão e a morte daquele sujeito. E como se nós tivéssemos, não vou fazer isso agora não vai acontecer nada, não, eu vou postergar esse ato. E ele pode levar alguém à morte, porque uma violência sequencial, né? Não notifiquei, vai acontecer, esse responsável vai agredir, né? Essa criança vai continuar sendo vítima de uma violência que pode levá-la à morte pela via da ação daquele sujeito, como poderá levar uma autolesão, um suicídio, uma tentativa de suicídio. No nosso papel, gente, ele é tão grave, ele é tão importante, ele é tão sério, e ele tem que estar tão recheado de responsabilidades quanto do profissional que está lidando diretamente com a vida ali, né? No caso, quando a gente pensa no médico. A gente qualifica, responsabiliza aquele, traz uma importância para aquela atividade, e a gente desqualifica e subalterniza a nossa, como se as nossas ações também não tivessem uma implicação tão grave quanto. Então, acho que isso a gente tem que ter noção de que eu preciso fazê-lo, não há uma possibilidade de selecionar o melhor momento. E posso, sim, ser acionada pelo Poder Judiciário para explicar sobre o atendimento que foi realizado, e faz parte das nossas prerrogativas profissionais e da atividade que eu decidi, né, exercer. O DE, né, o depoimento especial, ele vem cercado aí de muitos conflitos até, né? Os conselhos, né, de Serviço Social e Psicologia questionaram a aplicação dessa metodologia especificamente pelos profissionais de Serviço Social e Psicologia, porque a lei não traz quem serão os responsáveis, né, pela essa escuta do DE dentro do âmbito judicial, e estava se colocando essa atividade, né, essa atribuição para o Serviço Social e Psicologia. Se questionou muito, se fez resoluções normativas, né, o Conselho Tutelar teve uma normativa, o Serviço Social teve uma resolução derrubada pelo Tribunal Federal, né, Regional Federal, pela validade dela, porque dizia que a gente não poderia fazer, e aí foi derrubado, levado esse pedido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que depois atribuiu, colocou dentro das atribuições e competências do assistente social e psicólogo do TJ de São Paulo, o depoimento especial. Como é que está aqui hoje no Espírito Santo? Foi também trazido para o âmbito do judiciário a realização de alguns eventos, né, para poder definir como é que seria esse fluxo. Não se chegou a nenhum posicionamento. Todavia, não com posicionamento de obrigatoriedade. Todavia, começou a ser implementado. Então, a gente tem aqui em Vitória, né, tem onde funciona a Vara da Infância e da Juventude, né, um núcleo especializado, já com sala montada para escuta para o DE, para o depoimento especial, porque você precisa ter uma formação profissional, mas um ambiente que seja adequado para essa escuta, né, para esse depoimento. Então, no depoimento, o juiz está ouvindo, é gravado, então tem toda uma técnica muito específica para condução dele. Como você disse bem, né, a diferença entre a escuta qualificada, em que todos nós temos que ter, desde a pessoa lá da portaria, né, até o profissional no mais alto nível da gestão ou da execução. Mas o DE, ele tem esse âmbito aí do judiciário, e eu vários encontros junto com o Ministério Público, Defensoria Pública, a Secretaria de Justiça, para a construção de um fluxo que ainda não está totalmente encerrado, tá, Monique? Não tem ainda a ideia é que essa escuta acontecesse no âmbito ainda da delegacia, como uma forma de produção antecipada de prova. E aí seria, como diz a legislação, né, no momento inicial do acontecido, para que essa criança não tenha, ou esse adolescente não tenha reproduzido essa violência. Mas já existe hoje funcionamento aí, salas, né, de depoimento especial. Então, acho que qual que é a importância, né, desse fórum, né, que vocês estão aí construindo para dar os encaminhamentos? É dizer até que ponto vocês têm a capacidade de se aperfeiçoarem para uma escuta
dentro do DE, que não é, eu entendo que não é o caso, né, aí da saúde, da educação, do CREA, da assistência, mas de que forma vocês podem saber qual é o encaminhamento. Então, acho que é fortalecer a importância da qualificação para escuta. E o DE ser pressionado que o Poder Judiciário se organize nesse sentido, tá? Mas para pensar essa escuta, gente, esse depoimento dentro da lógica da efetividade da garantia dos direitos. Então, quando o Serviço Social e Psicologista colocaram resistentes, é para que você não transforme a ação profissional, que é uma ação de atendimento, elaboração de laudos, né? E não meramente num reprodutor de perguntas. Qual seria a garantia de aplicação do nosso código de ética? Ou seja, quando essa criança, como bem a Edileuza trouxe, né, ela está em grau de sofrimento e quer perguntar mais coisas a ela, vai comprometer ainda mais a sua saúde emocional, você vai parar. Então, eu estou causando violência e não buscando informações sobre a violência. Então, nesse sentido, você tem autonomia para isso? Então, esse fluxo é que está sendo discutido e deliberado pela via do sistema de justiça. Tá? Agora, a outra via, que é de pensar na agilização dos protocolos, né? De como é que você vai chegar até o judiciário, como a Dileuza trouxe, quem é que vai ouvir, né, primeiro, né, quem vai fazer uma escuta, que documento, que informação que eu vou mandar o suficiente para que essa criança possa ser, lá na frente, ouvida dentro de uma audiência. E não que eu tenha que mandar minuciosamente dados, onde eu só vou replicando, eu vou só dando sequência a uma rotina de violência. Cada vez que ela conta, ela rememora, né, revive isso para ela. Então, esse é o grande debate, mas não tem nada ainda completamente fechado, Monique. Nem a própria direção do Tribunal de Justiça hoje está com isso já organizado, definido e parametrado. Aqui na saúde, a gente vem fazendo diálogo com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça, e não chegamos a um acordo ainda mesmo